Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus, perdão, por mais uma semana que se iniciou ontem, né? Graças a Deus tivemos um passeio muito gostoso nesse final de semana, fomos rever nossos parentes, né? Tivemos um ato, um evento que tinha que ser feito, mas graças a Deus tudo correu bem, o Senhor nos acompanhou na ida, na estadia, na volta, passamos uns momentos bons com a família, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, né? Porque Deus sabe de todas as coisas, o Senhor está sempre conosco, nos momentos bons, nos momentos difíceis, o Senhor tem sido nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia e na tribulação. O Senhor é aquele que tem cuidado de cada detalhe das nossas vidas, que tem cuidado de nós, né? Que tem nos sustentado com a sua destra fiel, amém? No Salmo 18, o Salmo de Davi, ele enfrentava muitas batalhas até ele conseguir, né, subir até o trono de Israel. Ele teve muitas batalhas e quando ele foi ungido rei também, né? As batalhas não param, assim são na nossa vida. O Senhor nos avisou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu sou tudo aquilo que em cada situação difícil nós precisamos, o Senhor se manifesta, né? E o salmista declara: eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Boa tarde, Cris, a paz do Senhor. Estava falando que esse final de semana nós viajamos, né? Passamos uns momentos muito bons com a família. Eu fui rever a minha tia Dirce, né? Que ela ligou há poucos dias. Eu tinha perdido assim um pouco o contato, né? Que ela fazia tempo que ela não me via, não via as crianças, né? E aí deu certo da gente ir para o interior, e é uma cidade vizinha que ela mora, né? Nós passamos uns momentos muito bons, oramos juntas, né? Deus prepara todas as coisas, Deus é Deus que nos surpreende, e quando nós buscamos, pedimos alguma coisa, Ele atende até os menores desejos do nosso coração. Boa tarde, irmã Genir, querida, paz do Senhor. E ainda tô meio cansada, né, do passeio, mas valeu a pena, foi muito bom, né, passar um tempo gostoso com toda a família é bem grande, né, é uma festa, eu falo assim, quando tem festa não precisa nem convidar mais alguém, porque só a família já faz uma festa, né. Então eu tô lendo o Salmo 18, que é o Salmo de Davi. Davi enfrentou muitas batalhas, né? E um dos nomes de Deus redentores é Jeová Sabaote, o Deus da nossa guerra. Nós estamos em guerras constantes, né? E precisamos mesmo do socorro do nosso Deus dos exércitos, porque Ele tem um exército em nosso favor, né? Então Ele declara: eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Lá no refúgio de Deus só entra quem é lavado pelo sangue de Jesus, né? E lá no esconderijo do Altíssimo, Maria Nilza, muito boa tarde, nós temos a proteção do Senhor, né? Depois ele declara: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Então, quando nós estamos numa batalha, nós precisamos invocar o nome de Jeová Sabaote, o Deus da nossa guerra. Ele fala assim: cordéis de morte me cercaram, torrentes de impiedade me assombraram, cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Então, na angústia, clamei, invoquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus. Desde o seu santo templo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Deus está no terceiro céu, mas através do Espírito Santo nós temos conexão com o nosso Deus, né?
Aí a terra se abalou, tremeu e os fundamentos dos montes também se moveram, porquanto se indignou. Deus enxergou a batalha de Davi e lá do céu ele se indignou. Ele ouviu a voz do seu clamor. Assim ele nos ouve pelo nome de Jesus Cristo. Do seu nariz subiu fumo e da sua boca saiu fogo que consumiu. Carvões se acenderam dele. Olha só, da ira de Deus se acenderam carvões, tamanho fogo, né? Da indignação, da fúria de Deus. Abaixou os céus e desceu. Quando Deus desce numa batalha é para dar vitória, é para falar chega, basta, né? Então assim, ó, depois eu vou ler só mais alguns. Livrou-me do meu inimigo forte, dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Aí no 25 ele fala, com o benigno te mostras benigno, com o homem sincero te mostras sincero, com o puro te mostras puro e com o perverso te mostras indomável. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos, porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus alumiará as minhas trevas, porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, com meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos que nele confiam, né? Depois fala assim, Deus é o que me cinge de força, aperfeiçoa o meu caminho, faz os meus pés como os das servas e põe nas minhas alturas. Deus nos faz andar acima dos problemas, né? Com o Senhor nós passamos no meio do esquadrão, nós saltamos as muralhas que estão nos impedindo, né? Nós temos que ler a palavra e tomar posse, orar a palavra para a nossa vida, né? Também me deste o escudo da salvação, a tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos e os meus artelhos não vacilarão. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido, né? É muito lindo esse Salmo 18, né? Depois vocês leem e meditam nesse salmo. É um salmo de guerra. É um salmo que Davi declara Deus como Deus dos exércitos dele, amém? Então vamos entrar em guerra espiritual agora, né? Vou poder pedir pela tia Dirce, a tia que eu fazia muito tempo que eu não vi, ela sempre nos visitava, a tia Dirce e o tio Antônio. De sábado eles sempre apareciam, tinha o tio Ademar também com os filhos, né? E a gente teve um convívio muito bom, meu marido gostava muito deles, né? E eu também, e eles de nós, né? Por isso que eles nos visitavam. E esse final de semana, a tia Dirce, ela é viúva já há um bom tempo, ela mora num apartamento, mas é muito bem cuidada, tem cuidadora, 90 e poucos anos, e ela tem uma memória melhor que a minha. E nós passamos um tempinho muito gostoso conversando, orando. Deus prepara de repente umas surpresas boas, né? E ela me ligou um tempinho, eu tinha assim meio que perdido o contato, né? E ela falou que gostaria muito que nós fôssemos para lá. E de repente nós fomos no final de semana. E quando a gente vinha embora era caminho, não por isso, né? Então, boa tarde, Glauco, a paz do Senhor. Então, nós passamos lá e passamos uns momentos muito bons, né? Deus prepara, né? Família é tudo de bom e Deus prepara quando a gente tem algum desejo no coração, com fé, né? O Senhor, Ele é especialista em nos fazer surpresas, amém? Vamos entrar em oração, consagrar essa semana para o Senhor. Boa semana para você também, Glauco, para todos que entrarem na live, uma semana abençoada com Jesus à frente, Jesus à retaguarda, à direita e à esquerda, os anjos dele guerreiros nos guardando, nos livrando de todo mal, amém? Então vamos estar em oração, né, pela tia Dirce, a Marli, minha cunhada, que teve um probleminha na perna, mas vai ser curada em nome de Jesus, a dona Arlete também, a mãe da minha nora que está com um problema de erisipela, que Jesus esteja aplicando o seu sangue, a irmã Geniro, o irmão Isaías, né? A irmã Maria Nilza Colinha, a irmã Renata, a sobrinha, né, da Maria Nilza, Sandra, que pediu oração por ela, a Marilene, que está com problema no coração e no pulmão, mas para Deus basta uma palavra, né? O Felipe, que é uma criança
que está numa luta com um problema na cabeça. O pessoal da Senador, né, que de vez, minha amiga Helena está sempre assistindo as lives, beijo para ela, e todos que assistem as lives da Senador, os parentes do interior, né, minhas cunhadas, Sandra, Teca, Marli, minhas sobrinhas, Gi, Jaque, o Júnior, todos, né, não quero omitir o nome de ninguém, né, a família que a gente ama, a família que Deus nos deu de presente, amém? Santo e eterno Deus, nós te louvamos, Pai. Queremos entrar na tua santa e gloriosa presença, pelo vivo e novo caminho, pelo sangue de Jesus Cristo. Senhor, nós entramos na tua presença, Pai, para te adorar, para te exaltar, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor tem se manifestado como um socorro bem presente, Senhor, como aquele para quem nós podemos correr e estamos em alto refúgio, porque o Senhor é a rocha da nossa salvação, o Senhor é a nossa alegria quando nós acordamos, o Senhor é aquele que nós declaramos a tua fidelidade quando nós dormimos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem estado conosco em cada luta, em cada dificuldade, porque a prova verdadeira disso é que nós estamos vivos, é porque nós estamos, Senhor, ó Deus, sendo renovados nas nossas forças. É porque, Senhor, quando nós sentimos a tua presença, nossa alegria se renova, a nossa fé é renovada. Muito obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque anjos guerreiros têm, Senhor, pelejado por nós. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor tem falado conosco, tem revelado a tua palavra, tem manifestado a tua glória, Senhor. Obrigada, Senhor, ó Deus, por tanto amor. Obrigada porque nós temos uma família aqui na terra e uma família nos céus. Porque um dia, Senhor, para todos sempre estaremos contigo, contemplando a tua face gloriosa, e cada dia um dia menos para a tua volta. Muito obrigada, Senhor. Nós queremos colocar, Senhor, a vida de cada, Senhor, parente, Senhor, filho, genro, nora, netos, todas essas vidas, Senhor, ó Deus, que foram aqui mencionadas, Senhor, ó Deus, que entrarão na live, Pai, ó Deus, que precisam de alguma forma da tua intervenção, Senhor, e nós te pedimos em especial pela saúde, Senhor, ó Deus querido, da tia Dirce, Senhor, da dona Arlete, da Marli, Senhor, a minha cunhada, da irmã Genir, do irmão Isaías, a Nilza, a Renata, a Sandra, Marilene e Felipe. Senhor, ó Deus, todos aqueles que precisam, Senhor, de uma intervenção na saúde, nós te pedimos, Jesus, contempla dos altos céus, intercede, Senhor, ó Deus, por cada pedido à direita do Pai. Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Senhor, nós sabemos que basta uma palavra, Senhor, e essa palavra vai entrar como antibiótico, como anti-inflamatório. Essa palavra vai entrar como bálsamo. Muito boa tarde, Helenice, a paz do Senhor. Como bálsamo nas nossas vidas, Senhor. O Senhor conhece a necessidade de cada um, o Senhor conhece as enfermidades, o Senhor conhece a causa, e nós te pedimos, entra nas causas, Senhor, com socorro. Boa tarde, Helenice, bem-vinda, querida. O Senhor conhece as causas, Senhor. Tem causas que estão na alma, que é falta de perdão, que é mágoa, que é tristeza, que é desânimo. Mas que o Senhor esteja, Senhor, ó Deus, curando a cada necessidade, entrando em cada necessidade. Senhor, ó Deus querido, porque o teu sangue tem poder de curar qualquer enfermidade. A tua palavra tem poder de recriar órgãos, Senhor. Ó Deus, diz, Senhor, de exterminar, Senhor, fulminar com bactérias, com vírus. Senhor, ó Deus, com vírus, Senhor, ó Deus, Senhor, ó Deus, da Covid. Senhor, ó Deus querido, entra com o teu socorro nesta tarde, entra com a tua providência, entra com a tua cura, Senhor, do Salmo de Isaías 53, que verdadeiramente o Senhor tomou, carregou todas as dores, todas as enfermidades, pelas suas machucaduras, nós declaramos e profetizamos, Senhor, cura na vida do teu povo, saúde, vida abundante, alegria completa, como no Senhor em Isaías 61, o Senhor também veio para trocar, Senhor, a tristeza por óleo da alegria. Todos aqueles que estão abatidos, entristecidos, desanimados,
Derrama uma unção, Senhor, sobre a cabeça de cada um e faz o cálice transbordar. Como no Salmo 46 o Senhor declara, porque, Senhor, o salmista amou a justiça e aborreceu a impiedade, o Senhor ungiu ele com óleo da alegria. Unge-nos com esse óleo, Senhor, e traz a alegria do Senhor, que ela seja a nossa força. Senhor, nós aceitamos o teu convite nesta tarde, que o Senhor declara: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, porque o Senhor tem um alívio. O Senhor tira as cargas dos nossos ombros nesta tarde e coloca o teu fardo que é suave, o teu jugo que é leve. Senhor querido, ó Deus, nós abrimos bem a nossa boca, como no Salmo 103. Senhor, declara: abre bem a tua boca e eu a encherei, porque o Senhor é o que renova as nossas forças. O Senhor é aquele que tem, Senhor, um suprimento sobrenatural para o nosso emocional, para o nosso físico. Senhor querido, nós queremos te pedir também, Senhor, ó Deus, pela vida financeira, pela situação financeira nesse começo de ano. Muitas pessoas são, Senhor, ó Deus, pensionistas, são aposentadas. Pai, o Senhor sabe, o Senhor enxerga aqui, Senhor, ó Deus, que o salário não acompanha a carestia de tudo que está, Senhor, aqui na terra. Meu Deus, tem tanta coisa e muita coisa estragando, sendo jogada fora porque está muito caro e o teu povo não tem condições de comprar. Abençoa o teu povo, Senhor, supre o teu povo com tudo aquilo que é necessário, porque o Senhor é o nosso pastor e nada do que nós precisamos vai nos faltar. Nós queremos declarar também e te pedir que o Senhor esteja à frente dessa semana que começou ontem. Senhor, ó Deus, indo à frente, abrindo portas que têm ferrolhos, portas que o inimigo está com a mão, que ele solte em nome de Jesus. Ó Deus querido, também o Senhor nos deu autoridade. O Senhor tem revelado obra de macumbaria, boca de sapo costurada, que seja queimado todo o mal, toda obra maligna contra o teu povo, toda obra de bruxaria. Nós nos cobrimos com o teu sangue e toda a nossa família. Nós amarramos e proibimos toda a retaliação, toda a ingerência maligna, e na autoridade que o Senhor nos deu, Deus, para expulsarmos, Senhor, os inimigos, Pai, pisarmos serpentes e escorpiões e todo o poder do mal e nada nos causará dano algum. Nós expulsamos, Senhor, contra a vida do teu povo, em nome de Jesus, contra os nossos bichinhos, tudo que nos pertence. Tá falhando, irmã? Não sei, aqui acho que não. Em nome de Jesus, pelo poder do sangue do Calvário, que seja queimado todo o mal, toda obra maligna de macumbaria, de bruxaria, mal olhado, inveja, seja queimado pelo fogo do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor querido, visita o teu povo, Senhor, com o renovo das forças. Visita o teu povo, Senhor, ó Deus, com alegria, com uma unção de poder, com uma unção de vitória, de autoridade. Que nós venhamos a tomar posse da autoridade que o Senhor nos delegou. Em nome de Jesus, envia, Senhor, os teus anjos guerreiros para batalhar as nossas guerras. Senhor, que os teus anjos estejam ao nosso redor, nos guardando, nos livrando, e que nós possamos receber uma revelação de toda a autoridade que nós temos como filhos. Em nome de Jesus, abençoa esta nação. Nós te pedimos, continua levantando pessoas idôneas, pessoas tementes ao teu nome, pessoas, Senhor, que querem o bem do povo. Em nome de Jesus, nós te pedimos, entra, Senhor, na situação política, espiritual e financeira da nossa nação, no poder executivo, legislativo e judiciário. Senhor, coloca o teu povo como sal e luz em todas as áreas da nossa nação. E, Senhor, e guerreia as guerras dessa nação, as guerras de cada um do teu povo, das nossas famílias. Cobre-nos com teu sangue precioso. Reveste-nos de toda a armadura espiritual. Abençoa a nação de Israel. Lembra-te da aliança que o Senhor tem com Abraão, Isaque e Jacó. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
terra. Guarda, Senhor, o teu povo. Guarda, Senhor, todos aqueles que te pertencem em todo o mundo. Protege os missionários. Entra com o teu socorro. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Então nós estamos falando sobre os nomes redentivos de Deus, né? Deus é o nosso redentor. E o nome dele é eu sou tudo aquilo que é necessário para as nossas vidas, né? Deus é onisciente, ele sabe de tudo aquilo que se passa na nossa vida. Ele é onipresente, ele está aqui conosco, ele está em toda parte. O inimigo não consegue ficar em toda parte e ele é onipotente, ele tem todo o poder. Esses atributos só pertencem ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, né? O inimigo não tem esse poder, ele tem um poder de se manifestar rapidamente de um lugar no outro, né? Mas ele não está presente em toda parte, em todo o tempo, como o nosso Deus, que conhece até o pensamento. Sabe o que nós vamos falar antes de nós abrirmos a boca, né? Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Então, esses atributos de oni só pertencem ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, né? Então, nós vamos falar hoje sobre Jeová Sabaote. Quer dizer, o Deus, o Senhor dos exércitos, quer dizer que Deus tem um exército, e esse exército trabalha em favor daqueles que pertencem ao Senhor, né? Salienta a ideia que Deus é poderoso, ele é guerreiro, ele manifesta as suas guerras, a sua glória, o seu poder, a sua unção, a sua majestade nas nossas batalhas, né? Então, esse nome é empregado em tempos de crise na nossa vida. Na vida do povo de Israel também, Deus, apesar do povo sempre estar se afastando de Deus, Deus sempre se manifestava nas guerras do seu povo, né? E onde aparece a expressão do Senhor dos Exércitos, né? Trata de uma declaração que aponta para Deus como comandante supremo do seu povo. Deus é a nossa bandeira, aquele que está à nossa frente, né? Representando o exército do céu. E ele é o Deus da nossa guerra. Nós queiramos ou não, nós estamos... Valderes, muito boa tarde. Estava falando, Valderes, querida, que nós encontramos a família nesse final de semana, foi uma bênção, né? Engraçado que eu estava na padaria comprando própolis e mel, e aí a senhora perguntou, né, da onde a gente era, nós falamos, nós somos de Santo André, né, e quem que é os seus parentes que estão aqui? Aí a gente falou, a Sandra, então você também é parente do Pedro Bala, né, da Valderes. Aí nós nos encontramos, fizemos uma festa lá na padaria, depois lá na casa da minha cunhada, aí nós fomos visitar a tia Dirce. Sebastião Dionísio, muito boa tarde. Marilene, já orei, coloquei. Ai, glória a Deus, Marilene, acabei de orar por você e estou orando, viu? Louvado seja o Senhor. Então foi um final de semana um pouco cansativo, mas muito abençoado. Visitamos a tia Dirce, né? Passamos umas horas maravilhosas em família. Ana Lúcia, muito boa tarde, querida, bem-vinda, né? Então nós estamos falando que Deus, um dos nomes dele é Deus da nossa guerra. Todos nós temos batalha, né? Cada um de nós tem batalhas diferentes. Jesus já nos avisou. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Não se desanimem, quer dizer, não desanime diante do que você está vendo, porque nas regiões celestiais, Deus entra em guerra a favor de nós, né? Daniel ficou sabendo que o povo deles ia ser liberto. E aí, o que aconteceu? Ele entrou em jejum e oração, e como nós já declaramos aqui, que existe o terceiro céu, o segundo e o primeiro, porque Paulo declara que ele foi arrebatado em espírito até o terceiro céu. Em oração, nós podemos entrar até a sala do trono do nosso Pai, pelo sangue de Jesus, que é o passaporte, né? E quando uma bênção, Deus manda uma bênção para um povo, para uma pessoa, elas passam nas
regiões celestiais pelo segundo céu, e os principados, potestades, né, que são ordens, facções, né, ordem, espirituais da maldade, né, eles seguraram a bênção. E aí o que aconteceu? Daniel entrou em guerra espiritual, ficou 21 dias perseverando em jejum e em oração, e o anjo apareceu para ele e falou assim: olha, Daniel, desde o primeiro dia que você entrou em oração, as suas orações foram ouvidas, né? Mas um demônio, né? Um principado entrou lá em guerra segurando a bênção, porque a bênção era muito grande, mas ele perseverou em oração até que aquela bênção veio. Então nós não podemos desanimar pelo que nós estamos sentindo nem vendo. Nós temos que saber que nós temos um general de guerra. Deus nunca perdeu uma batalha. Coloca essa batalha, essa luta, essa tristeza, esse desânimo, tudo na mão do Senhor e declara: com Cristo eu sou mais do que vencedor. Eu tudo posso, porque quando acaba a minha força, recantaralaia, é a força de Deus que entra em ação, como Davi, né? Ele estava batalhando as guerras do Senhor, chegou lá, estava tudo queimado a fogo, tudo destruído. Eles entraram em desespero, porque muitas vezes é a nossa tendência, né? A gente esquece do que Deus já fez, a gente sabe que Ele pode fazer, mas quando a gente ouve uma má notícia... Boa tarde, Marli, querida, minha cunhada. Estava contando aqui do final de semana abençoadíssimo. A Valdéria já entrou na live também. É isso mesmo. A gente não pode viver pela circunstância, porque fé não é aquilo que eu estou vendo, mas é aquilo que Deus promete na palavra. Isso é fé. Eu sou mais que vencedor, eu tudo posso, porque quando acabar a minha força, a força de Deus entra em ação. Muitas vezes Deus prova a nossa fé, né? A gente fala que acredita, mas a gente tem que demonstrar. Senhor, ó Deus, maior do que o que eu estou passando é o Senhor que está em mim. Maior do que o que estou passando é o trabalho que Jesus Cristo fez para mim na cruz do Calvário. E se Jesus declara que Ele já tomou, já carregou todas as dores, não foi só uma ou outra, foram todas. Então eu quero acreditar, porque eu quero agradar o Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então eu tenho que enxergar essa área curada, o sangue de Jesus sendo aplicado, exterminando toda a bactéria, todo o vírus, né? Cicatrizando feridas, curando de forma sobrenatural, porque a palavra de Deus, né? O nome de Jesus tem todo o poder, o sangue de Jesus tem todo o poder. Ressuscitou Lázaro de 4 dias, né? Que já estava entrando em decomposição, e para Deus não há impossíveis, mas a nossa fé provoca milagres. Fala assim: eu quero ser um provocador de milagres, eu quero pedir como Jairo. Ninguém nunca tinha pedido ressurreição, mas eu te peço ressurreição desse órgão, eu te peço ressurreição na saúde, eu te peço recantaralaia, ressurreição na alegria, na força de guerra, na unção de poder, né? Porque Davizinho, ele era magrinho, franzino, mas ele vivia passando por guerras. Deus deu um treinamento sobrenatural para ele, né? Nos bastidores, para ele enfrentar o gigante, coisa que todinho o exército ficou com medo, né? Então, Deus quer se revelar. Deus quer se revelar como Deus da nossa guerra. Então nós temos que pegar mesmo aquela batalha que é maior do que nós não podemos, que nós não sabemos como, que nós não conseguimos entregar na mão do Deus da nossa guerra, né? E essa palavra Jeová Sabaote aparece 300 vezes na Bíblia, e todas as batalhas que Deus entrou, Ele não perdeu nenhuma, né? Ele nunca perdeu, porque Ele sabe ouvir e ver, né? Então a gente mesmo pode estar duvidando, alguma coisa pode nos assustar no momento, mas nós temos que trazer à memória tudo que nos dá esperança, né? Ele é o Deus que não conheceu, nunca conheceu nenhuma derrota, nada, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Às vezes, né, como
os discípulos, eles olharam aquela tempestade, eles viram aquele mar revolto, eles eram pescadores, né, experientes, mas eles temeram porque eles olharam a situação. Então nós não podemos olhar a situação, nós temos que olhar para o nosso Deus e nós temos que pedir: Senhor, cada dia me dá mais uma revelação da tua grandeza, porque Deus, Jesus foi se revelando em cada milagre, né? Multiplicou pães e peixes, coisas que eles nunca imaginaram que Deus ia fazer. Então, aquilo que você nunca imagina que Deus pode fazer, Ele pode, né? Porque não existe nada debaixo do céu que possa, né, causar espanto para o nosso Deus. Isso é novidade, é coisa nenhuma. Deus que criou todas as coisas tem poder sobre todas as coisas, né? Ele é o Deus presente, né? Você pode não ver nem sentir, mas Ele está conosco porque Ele prometeu: eis que estou convosco, né? O Deus de Jacó não é só Deus de uma pessoa, por isso que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Deus é o Deus de uma nação, Deus é o Deus de uma pessoa e é Deus de uma família, né? Então, Deus é a nossa fortaleza e lá no céu só entra quem foi lavado pelo sangue de Jesus, amém? E nós somos o novo Israel de Deus, nós somos o Israel espiritual, né? Deus não negocia com o adversário, Ele luta as nossas guerras e a nossa guerra é espiritual, a gente queira ou não, nós estamos em batalha em todo o tempo, né? Então, mesma coisa o celular, ele tem tantas funções, né? Tira fotografia, manda mensagem. Em segundos a gente está falando com pessoa do outro lado do mundo. O celular é uma bênção, né? Mas se ele não tiver carga, ele não serve para nada. Então nós também, na viração do dia, Deus ia conversar com o ser humano para que ele recarregasse a carga, para ele tivesse comunhão. E nós também, se nós não estivermos ligados na videira verdadeira, se nós não tivermos comunhão com Deus, nós não somos recarregados. E quando é que nós somos recarregados? Na oração, na adoração, né? Na adoração nós fazemos um trono de louvor e nós invocamos o nome do Deus da nossa guerra. E quando Deus baixa dos céus, quando Deus aparece na situação, é para reverter a história, é para mudar a história, né? Então, a primeira guerra começou do céu, quando Satanás se rebelou contra Deus, né? E o que acontece? Ele arrastou 1/3 dos anjos. Então, o pecado começou lá no céu. Depois, ele caiu aqui na terra. Aí, o que aconteceu? O pecado aconteceu lá no Jardim do Éden. Por isso que Deus precisa restaurar céus e terra, né? E nós somos filhos, nós temos que ter uma revelação. Eu sou filho de Deus. Senhor, o Senhor não tem essa doença não, né? E o filho parece com o pai, então também não aceito não. Eu sou filha de Deus, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E para saber tudo isso, eu tenho que ler a Bíblia todo dia. E quando vem o versículo que só falta o SIC-RG, fala assim: Deus está falando comigo nessa palavra, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aí você coloca aquela palavra no teu coração e começa a meditar. Deus mandou ficar quieta, me aquietar, não ficar ansiosa, né? Nessa situação. E eu quero saber, não só na mente, mas no meu espírito, que o Senhor é Deus nessa situação. Porque o Senhor falou para eu provar a tua bondade. Senhor, todo dia eu provo uma comida e eu vejo se ela é boa ou não. E eu tenho certeza que o Senhor é no meu pensamento. Agora eu quero provar a tua bondade nessa doença, eu quero provar a tua bondade nessa situação impossível, porque o Senhor fala que é o marido da viúva, é o pai de órfãos, é o ajudador daquele que não tem quem o ajude, é aquele que é o socorro naquela situação que é maior e mais forte do que eu. E geralmente a gente passa, né, por situações maiores e mais fortes do que nós, para saber que Deus passou conosco e o milagre é que nós tivemos vitória, porque foi Deus purinho, amém? Então, em 1 Samuel 3, né, o que acontece? Penina zombava de Ana porque ela não tinha filho, né? Aí, o que aconteceu? O
que aconteceu, né? Ela começou a zombar e Ana, em vez de olhar para o Senhor, de entrar em oração, ela não comia, ela ficou desanimada, ela ficou triste, né? E é isso que o inimigo quer. O inimigo usa até pessoas para nos paralisar, né? A nossa luta não é contra as pessoas, mas ele usa as pessoas para fazer maldade, para nos invejar, né? Para falar mal da gente. Ele usa tudo isso, né? Para tentar nos derrotar de alguma maneira. Mas o que são as nossas armas? As nossas armas são jejum, oração, porque se você responder para aquela pessoa do mesmo jeito que ela te fez, você vai ficar semelhante a ela. E nós somos sal e luz, nós temos que ter uma diferenciação. Se nós somos luz, é para nós sermos diferentes, né? É para nós manifestarmos a luz da estrela, né? Da manhã, que é Jesus Cristo, né? Então, o que acontece? Jesus nos deu autoridade espiritual. A gente tem que, diante de uma situação, a gente não pode ficar recebendo todo aquele mal. A gente tem que entrar em guerra espiritual. Na autoridade que Jesus Cristo me deu sobre todo o mal, eu expulso essa enfermidade, eu expulso esse mal, porque Jesus declara que nenhuma arma forjada para me paralisar, para me parar, vai prosperar. Então, arma que foi forjada contra a minha vida, retroceda agora. Em nome de Jesus, nós temos que ter a palavra na nossa boca, né? A palavra tem poder de vida ou de morte. Então, nós temos que profetizar, nós temos que tomar posse de tudo que é nosso em Cristo, por Cristo e através de Cristo. E a guerra também é através dentro de nós, né? O demônio, ele começa a soprar coisa e falar assim, olha, isso daí fulano morreu disso. Ah, porque vai acontecer aquilo. Você vai ocupando a tua mente com tanta coisa ruim que a tua fé negativa é maior do que a fé que vem de Deus, né? Então a gente tem que tomar cuidado, começar a declarar mesmo, maior é Deus, ele já venceu. Jesus já tomou uma senhora, ela era paralítica, né? E aí ela pediu para o pastor orar por ela e ele falou assim, lê aqui, 2 Pedro 2,24, parece que é 2,24, que repete Isaías 53. Verdadeiramente Jesus já tomou, já carregou, né? Já fez no passado. Então, quando ela leu aquilo, veio uma palavra revelada, ela fala, Jesus já fez isso, Jesus já me curou, tomou posse e saiu andando, né? E que vem essa revelação da grandeza, do poder, da dinamite, que é a palavra de Deus, amém? Pessoas também são usadas, né? Aí, quando eu estava falando de Ana, né? Ela só chorava, ela só ficava depressiva, porque Penina tinha muito filho, e naquela época ter muito filho era honroso, porque eles batalhavam, né, as guerras. Então, ela começou a chorar, não comia. Quando ela decidiu tirar os olhos da situação e orar e chorar diante de Deus, né, porque ela não ia gerar um filho comum, ela ia gerar um profeta, um Samuel. E muitas vezes, quando a bênção é grande, a luta é grande, o inimigo tenta paralisar, né? Então, o que aconteceu quando ela foi orar, chorar? O sacerdote falou, ela tá bêbada. Falei, essa hora da manhã, ela estava angustiada de espírito, ela estava colocando toda a dor, todo o sofrimento, toda a luta dela na mão de Deus, no Jeová Sabaote, o Deus da nossa guerra. E quando ela fez isso, o sacerdote viu que Deus já tinha ouvido a sua oração, né? Ele fala assim, vai como você pediu, Deus te concedeu. Tá vendo? Deus honra a nossa fé e nossa fé honra a Deus, amém? Davi também, ele vivia batalhando as guerras do Senhor. Tinha uma situação que o exército de Saul já ia pôr a mão de Davi, mas porque Davi guerreava as lutas do Senhor, o Senhor guerreava as lutas dele. Deus mandou um exército lá em Israel e vieram correndo falar para Saul, olha, estão invadindo Israel, corre de volta. Então, Deus protegia Davi em todo o tempo, né?
Então, o que aconteceu também? Os irmãos de Davi, todos 3 mais velhos, iam para a batalha, para a guerra, e o Davi continuava naquela situação meio humilhante, porque para o judeu olhar ovelhas era humilhante, mas a gente começa com as coisas pequenas, e Deus, quando vê fidelidade nas coisas pequenas, ele nos coloca sobre as maiores, né? Aí o pai de Davi fala assim, olha, vai lá levar comida e vai ver como estão os teus irmãos na batalha. Quando o Davizinho chega lá, né, o gigante, ele nunca chamava gigante, Golias, né, estava fazendo pouco caso, falando assim, que 40 vezes de manhã e 40 de tarde ele assolava, ele afrontava, ele humilhava. E quanto tempo esse problema já está te humilhando, te afrontando, né? Davi falou assim, pode deixar que eu vou lutar. Aí o irmão dele falou, o que você veio xeretar aqui, né? Você veio perturbar, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? E Davi era fiel, ele deixou aquelas poucas ovelhas num guarda, né? Deixou cuidando, porque era a responsabilidade dele. E o inimigo sempre vai tentar nos afrontar, nos acusar. Mas quando nós fechamos as brechas, ele não tem por onde, né? E aí ele chega lá, fala assim, o que é que vai ganhar mesmo aquele que vencer? Porque ele tinha também interesse, falou assim, eu vou batalhar, eu vou honrar o nome do Senhor dos Exércitos, porque o nome dele não vai ser envergonhado, né? Aí ele fala, vai ganhar a mão da princesa, vai ser isento de impostos e vai ter muita riqueza. E aí o que acontece? Ele foi lá falar com Saul. Foi falar com Saul que ele ia enfrentar o gigante, né? E Saul fala assim, você não pode, porque Saul não conhecia o currículo de Davi. Davi falou assim, olha, eu já enfrentei o urso, o leão e já venci. E agora eu também vou enfrentar esse gigante, porque ele sabia que Deus estava com ele, o Deus da guerra estava com ele, e ele estava com Deus, né? Aí Saul oferece aquela armadura pesada, Davi coloca, ele falou, com isso daqui eu vou ter derrota, né? Ele falou assim, eu vou com o que eu tô acostumado, eu vou com o que eu tenho treinado. Aí passou no ribeiro com alforje de pastor, pegou 5 pedrinhas, né? Porque geralmente a família do gigante participava também, e o gigante tinha mais 4 irmãos. Então o que acontece? Às vezes nós vencemos um gigante, mas ele tem mais irmãos, né? Vem mais lutas para nós vencermos, mas pelo poder do sangue do Calvário, aquela pedra, né, que foi morta lá na cruz, que deu a vida por nós na cruz, que parecia uma pedrinha insignificante, que é Jesus Cristo, nos garante a vitória sobre todos os gigantes, porque ele declarou, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Aí chega lá um gigante e propõe, né? É melhor que um representante de cada exército lute para que não morram muitas pessoas, né? Foi lá assustando, né? Assustando. Aí quando Davi se coloca lá para defender o povo de Israel, o gigante zomba dele, né? Quem é você que vem contra mim com paus, né? Só por acaso um animal? Aí Davi fala assim, mas eu vou em nome do Senhor Jeová Sabaote, o Deus da minha guerra, porque o que vai me dar vitória não é essa funda, mas é o nome do Senhor dos Exércitos que me pertence. Essa guerra não é minha, ela é do Senhor. Davi só fez a parte dele, se posicionou, pegou as pedras, né, e declarou que maior é o Deus que está nele do que aquele problema, aquela situação. E se Deus já deu vitória contra o urso, contra o leão, não vai ser na hora do gigante que Deus vai falhar, não vai ser na hora de Golias, né? Então, gigante não, Golias, né? Aquele que está afrontando a nossa vida, aquele que pensa que já venceu, porque Jesus derrotou todos os gigantes e o pior deles é a morte, lá na cruz do Calvário, né? E quando ele luta por nós, ele nunca perdeu nenhuma batalha. Aí chegou o tempo do confronto, né? A hora do confronto, a palavra fala que Davi correu para enfrentar, porque Davi já tinha certeza no seu espírito que a vitória era dele, né?
Que o Senhor coloque uma certeza no seu coração, que em todas estas coisas nós somos mais do que vitoriosos, nós tudo podemos, porque quando a nossa força acaba, é a força do Senhor dos Exércitos que vem por nós, e nós temos um exército muito grande por nós, né? Então, o que aconteceu? Davi se posiciona, né? E ele fala, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele gira a funda e o gigante, Golias estava todinho armado, né? Era enorme. Tinha uma armadura enorme, tinha um currículo enorme, tinha tudo para vencer, para assustar. Mas Davi não olhou para o que ele estava vendo. Ele estava olhando, era para o Senhor dos Exércitos que estava em aliança com ele, que cuidava dele em todas as batalhas, que ungiu ele, né? Como rei, como futuro rei. E enquanto não cumpre a palavra de Deus na nossa vida, nós não vamos morrer, né? E foi aquela funda, aquela pedra, foi direcionada na testa, o único lugar que não tinha cobertura, e o gigante caiu de boca no chão, porque quem foi que derrubou ele? Foi a mão de Deus que deu um empurrão, ele foi de boca. Davi não tinha sequer uma espada, ele correu, pegou a espada de Golias, ele era corajoso, né, para cortar o pescoço. Eu fiquei pensando, né, aquele sangueiro, né, cortar a espada, o pescoço do gigante, porque ele caiu tonto, mas Deus deixou a parte de Golias para que ele fizesse. Então a nossa parte nós temos que fazer, porque a parte do impossível o Senhor Jeová Sabaote, o Deus da nossa guerra, não vai deixar de fazer, né? E Davi levou aquele triunfo, aquela cabeça, né, do Golias, levou a espada dele, né, como um troféu de vitória na vida dele, né? E venceu, porque as batalhas dele pertenciam ao Senhor da nossa guerra. Então entrega todas essas guerras impossíveis, difíceis. Senhor, o Senhor já me deu vitória em várias guerras, né? Em várias batalhas, o Senhor falou que no mundo nós teríamos batalhas, aflições, mas que o nosso ânimo não perecesse, que nós tivéssemos bom ânimo, porque o Senhor venceu as nossas guerras, né? E 300 vezes aparece o Senhor Sabaote, o Deus da nossa guerra, né? Na Bíblia, porque Deus esteve com aqueles que são fiéis com Ele, com aqueles que amam a Ele, com aqueles que dependem dEle e não dependem da situação, amém? Santo Deus, eterno Pai, Senhor, nós vemos tantos nomes redentores maravilhosos, Senhor, que servem para toda situação, toda circunstância que nós passamos, Senhor, e nós queremos entregar, Senhor, esta guerra que cada um está vivendo no momento, Pai. Ó Deus, que o Senhor entre nas nossas batalhas. Nós queremos ser, Senhor, a unção de vencer gigantes, Pai. Em nome de Jesus, como o Senhor venceu a maior gigante lá na cruz do Calvário, ressuscitou. O Senhor também está conosco para aquilo que nos assola, tudo aquilo que nos afronta, Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja tomando nas mãos de cada um, Senhor, das mãos de cada um, tudo aquilo, Senhor, que é mais forte, que é maior do que nós, porque a Tua palavra promete que é contra isso, contra o nosso impossível, contra, Senhor, aquilo que nós muitas vezes não enxergamos, contra todo laço, cilada do maligno. Senhor, desfaz, corta, Senhor, com a espada do Espírito, que é a Tua palavra, todo laço, destrói toda armadura. Como o Senhor fala no Salmo, o salmista declara no Salmo 23, que o Senhor até preparou uma mesa na presença dos adversários, que o Senhor unge o nosso cálice, Senhor, para transbordar. Senhor, dá-nos, Senhor, a vitória em cada luta, em cada dificuldade, em cada situação que o Teu povo está enfrentando. Senhor, porque o testemunho, o que nós chamamos de luta, o Senhor chama de testemunho e vai glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, amém, amém? Beijo no seu coração, até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, nós voltamos, né? E Ele é o eu sou, Ele é o Deus da provisão, Ele é o nosso pastor, Ele é aquele que está presente, Ele é o Deus da nossa guerra, Ele é a nossa bandeira, está na nossa frente, né?
tudo aquilo que nós nem imaginamos, né? Como os discípulos, havia situações que eles nem pensavam, nem imaginavam que Deus ia fazer, mas Deus os surpreendia. Que o Senhor surpreenda a tua vida com milagres sobrenaturais, em nome de Jesus. Que o Senhor renove as suas forças, Tia Marli, que o Senhor aplique o seu sangue precioso, né? Onde é necessário, e que seja um testemunho para a glória e louvor do nome de Jesus, amém? Beijo no teu coração, fica na santa e gloriosa paz do Senhor.